comigo a sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1. Amém, irmãos? Todos abriram? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, disse: Pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. E porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou Gomer, filha de Blaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E farei cessar o reino da casa de Israel. Versículo 6. E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lohuama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Versículo 8. E depois de haver desmamado Lohuama, concebeu e deu à luz a um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Podemos assentar. Nós temos na Escritura os profetas maiores e os profetas menores, e eles são ditos de profetas menores não porque eles não tiveram importância na história, mas porque escreveram menos, não porque fizeram um trabalho menor, de maneira alguma. Por exemplo, Oséias é contemporâneo de Joel, de Amós, de Isaías. Não eram profetas insignificantes, mas porque os seus escritos, apenas isso, foram menos. A questão era que o povo de Deus, Israel, aqui, as 10 tribos, estavam vivendo um tempo de apostasia. Neste momento, estava tudo mais ou menos bem. Há 25 anos antes, ele lança a profecia do cativeiro e da situação da decadência. E Judá estava um pouco melhor na sua condição espiritual. O Senhor fala a Oséias sobre o adultério espiritual do seu povo, a prostituição espiritual do seu povo. Então o Senhor dá uma incumbência a Oséias, como deu uma incumbência a Jeremias. Ele disse a Jeremias: não se case, não constitua família. A Oséias ele diz: case-se, mas se case com uma prostituta. Você terá filhos, mas não saberá se são seus filhos. Eles serão filhos, levarão o seu nome, só que você não terá certeza que são seus, porque é uma mulher, Gomer, uma mulher prostituta. Tá bom. Ele se casa e tem 3 filhos. O primeiro filho, o Senhor diz assim: coloque o nome de Gisrael, porque eu visitarei o exagero de Jeú. Segundo, Lohuama, eu não vou me compadecer mais de vocês. Terceiro filho, Loami, e o Senhor diz: porque vós não sereis mais meu povo. Eu quero falar sobre algumas características da prostituição e do adultério espiritual da igreja. Você percebe que as prostituições e os adultérios, eles mudam de época, mas não mudam de feitos. Quero falar sobre o primeiro. Quero que você vá comigo no capítulo 4, versículo 6. Quero falar sobre 7 características da prostituição da igreja e do adultério da igreja. O Senhor manda que Oséias tome uma mulher prostituta para que ele sirva de espelho para a nação. E ele tem 3 filhos com ela, sem saber se eram deles, para que Deus pudesse mostrar como estava o povo. Primeira característica de adultério espiritual e prostituição espiritual é a falta do conhecimento de Deus. Esse é o primeiro indício de adultério espiritual.
Como você conhece a Deus? De que maneira você conhece a Deus? Primeira característica que o povo de Deus está traindo Deus é quando o seu conhecimento de Deus é superficial e o conhecimento seu sobre a vida, sobre técnicas, sobre situações são mais profundos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que falam da escala do seu time de futebol, até aqueles que ficam no banco, e não conseguem dizer o nome dos 12 apóstolos. Existem pessoas que na sua profissão, eles são os melhores, os mais entendidos, os mais inteligentes, os mais instruídos. Não que isso não seja bom, isso é ótimo, principalmente para o seu patrão. Mas quando se fala sobre reino e sobre Deus, ele não consegue abrir um livro da Bíblia sem tentar achar em 3 lugares. A questão é o quanto nós temos conhecido de Deus. Conhecer a Deus, que eu digo, não é você conhecer a letra, mas você adequar uma vida de conhecimento de graça e conhecimento de palavra. Você ter uma comunhão com Deus tão estreitada que você diga, eu conheço a Deus, isto não é verdade. Satanás, não é assim, eu conheço a Deus. Vida não é dessa maneira, fulano não é desse jeito, eu conheço a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós não ficamos perdidos nos nossos achismos, nas nossas opiniões, nas nossas convicções. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos do que falamos, sabemos o que vivemos, sabemos o que estamos fazendo e para onde vamos. Essa separação de Deus que gera a ignorância é a mãe da destruição. Pessoas são destruídas porque são ignorantes com respeito ao conhecimento de Deus. Eles conhecem a Deus por aquilo que ouvem falar, mas não conhecem a Deus de experiência própria, de uma vida transformada, de uma vida de mudança. A Bíblia diz assim no capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído. O Senhor fala de uma destruição no tempo passado, porque lhe faltou o conhecimento. Aqui o Senhor está dizendo que eles não tinham, Ele não está dizendo que eles não tinham nenhum conhecimento, mas está dizendo que lhes faltou o conhecimento necessário. Eu quero dizer uma coisa para você, todas as soluções dos seus problemas está na ignorância ou no conhecimento. Se você se dedicar em conhecer a Deus, seus problemas se resolvem. Pelo menos aqui dentro, e aqui fora vai se adequando pouco a pouco. O meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. Uma situação que você passa, se você conhece a Deus, você sabe se é tentação, se é provação, se é tribulação, se é consequencial ou o que é para a sua vida. Aí ele continua dizendo, porque tu rejeitastes o conhecimento. Sabemos que se não temos conhecimento não é falta de oportunidade, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Podemos ter conhecimento. Mas a questão é que rejeitamos o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Havia uma aliança de Deus com os sacerdotes de substituição. Os filhos dos sacerdotes substituiriam. Então vocês se esqueceram, sacerdotes, de aplicar a minha lei ao povo, e eu me esquecerei tanto de vocês quanto dos filhos. Pedro diz que hoje somos sacerdotes, somos aqueles que temos o privilégio de nos achegarmos diante de Deus, por causa do véu que se rasgou, por causa do sangue de Cristo. Se existe essa constância de pecado, falta de conhecimento, se cai-se em ciladas de uma maneira tão trivial, tão corriqueira, falta de conhecimento. Se a carne, ela está em evidência, falta de conhecimento. Então, o primeiro sintoma de adultério e prostituição espiritual é pouco conhecimento. Tem crente que se um TJ pegar ele, confunde a cabeça dele. Por quê? Tem crente que ele não consegue responder, por exemplo, sobre encarnação.
Ele não consegue responder, por exemplo, por que os TJs, eles dizem que essa terra vai ser renovada. Ele não sabe explicar. Ele não sabe, ele não conhece a Escritura. Ele não conhece a palavra. Agora, qual a diferença nossa de quando frequentávamos apenas uma religião? Existem pessoas aqui que já foram de outras religiões. Qual a diferença? Hoje eu sirvo o Deus vivo. Mas você conhece esse Deus vivo o suficiente para ficar firme em situações difíceis, complicadas e complexas? A questão é, nós precisamos entender que o nosso conhecimento de Deus precisa ser aprofundado. Troca o seu celular por uma Bíblia. Troca o seu celular por uma Bíblia. Sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Ou então, seja justo. O tempo que você olha para o celular, você vai olhar para a sua Bíblia. Pelo menos isso. O tempo que se dedica a questões do seu celular, do computador, você se dedica à sua Bíblia, ao conhecimento, à leitura, à oração, à comunhão com Deus. Seja pelo menos justo. Faça algo de bem para a sua vida. Segunda característica, capítulo 5, versículo 4. Não, segunda característica, capítulo 4, versículo 11. De prostituição e adultério. A luxúria, o vinho e o mosto tiram o coração. O Senhor começa a falar sobre o quebrantamento, sobre a consciência, sobre a inteligência emocional. Paulo diz assim aos Colossenses: eu rogo a Deus que vocês alcancem inteligência espiritual. Sabe o que é tirar o coração? É você estar indo assim, para dentro do buraco, Sabe o que é tirar o coração? É você não ter aquele start, aquele estalo. Pum, estou errado. É você ter que esperar um erro, um caos, um problema, ou alguém vir e dizer para você: você não está enxergando? Isso é perder o coração. Isso é nós nos distanciarmos daquilo que Deus quer que nós tenhamos. Um coração que esteja submisso à palavra. Um coração que ouça a palavra. Um coração que seja rendido à palavra. Um coração que seja sujeito à palavra. O Senhor diz: a luxúria, o vinho e o mosto roubam o coração do meu povo. Quantas pessoas chegam na igreja para cultuar e não cultuam, não cantam, não adoram, ouvem a palavra apenas a critério informativo. Pessoas que não conseguem mais cantar uma canção como se fosse uma canção de amor para Ele. Não conseguem mais ouvir uma palavra olhando e dizendo: tu estás falando comigo. Quantos de nós temos perdido o nosso coração? O que é o adultério e a prostituição espiritual? Primeiro, falta de conhecimento de Deus. Segundo, luxúria, que a entrega aos prazeres. Entrega aos prazeres carnais, sensualidade. Vamos falar um pouquinho de sexo. Homens viciados em filmes pornográficos, viciados em cenas pornográficas, viciados em cobiça, mulheres viciadas em sensualidade, em chamar a atenção do sexo oposto, mulheres que não são pessoas que se encaixam dentro de uma nobreza, de uma decência lavada pelo sangue do Cordeiro. A luxúria, a entrega aos prazeres carnais roubam o coração. Como um crente pode vir à igreja e ouvir Deus falar com ele e receber a direção do Senhor se o seu coração está entregue à luxúria? Pastora, mas o que eu devo fazer? Orar. Você deve clamar pelo sangue de Cristo. Senhor, me purifica, me transforma. Eu confesso o meu pecado. Não virá nenhum anjo com uma espada diferenciada para libertar você. A palavra nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pessoas que são cativas de desejos carnais não oram. Não existe desejo carnal que resista a uma vida de oração, a uma vida de consagração.
Se você é um homem, uma mulher vendido à sensualidade, à sexualidade, se a sua sexualidade é uma rivalidade entre você e a comunhão com Deus, é porque você não tem Deus, você não tem uma vida de oração, você é apenas um religioso. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender. O Senhor começa a relatar e a dizer que o segundo sintoma de adultério e prostituição é quando você coloca a sua sensualidade, a sua sexualidade acima de Deus. Ela está em primeiro lugar, o seu prazer está em primeiro lugar. E depois ele diz, o vinho. O que simboliza o vinho? A embriaguez. Pessoas que se embriagam com a vida, que se embriagam emocionalmente, crentes que cultuam a Deus na emoção, crentes que precisam sentir alguma coisa, crentes que precisam sempre estar sentindo algo, vivem, são escravos, são viciados, sempre estão movidos, sempre são compungidos por emoção. Deus não é emoção, Deus está acima de tudo isso. Deus não é sentimento. Crentes que definem a comunhão com Deus com emoção, ele tem que arrepiar, ele tem que ver alguma coisa, ele tem que sentir alguma coisa. Isso é embriaguez religiosa, embriaguez religiosa, embriaguez religiosa. São dogmas, costumes e misticismo. E depois ele diz o mosto. 3 coisas tiram o coração: luxúria, desejo carnal, desordenado, entregue. 2, vinho, embriaguez. 3, mosto, melhor. O mosto era o melhor e ficava sempre para a família do vinhateiro. Cuidado com o melhor, tira o seu coração. Quero te dizer uma coisa, só fazer uma pequena parábola aqui com você. Está tudo bem com você? Amém? Glória a Deus. Você não teve necessidade de quebrantar-se, de chorar, de lamentar. Diagnóstico amanhã, um câncer dos piores. Vai virar crente? Aí vai chorar, vai clamar, vai pedir, vai orar, vai vir na igreja. Espera aí. Então quer dizer que o conforto tira o seu coração de Deus? O mosto tira o seu coração de Deus? Quer dizer que se você amanhã tiver uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, uma situação ruim, você se quebranta, seu coração pertence a Deus, você começa a amá-lo de repente, você começa a quebrantar-se de repente. Espera aí, irmãos. Hein? Luxúria, vinho e mosto tira o coração. São 3 coisas que têm tirado o coração da igreja e feito a igreja prostituir-se e adulterar-se. Os desejos, a embriaguez com a vida, crentes totalmente abduzidos. E 3, o conforto, o melhor. Oséias, capítulo 5, versículo de número 3. 3º sintoma de adultério espiritual. Oséias 5, 4. Acharam? Espíritos de prostituição. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus. Capítulo 5, versículo 4. Porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor, não querem voltar, não querem se arrepender, eles estão dominados. 3º sintoma de adultério espiritual: o domínio do desejo, o domínio dos vícios, o domínio de espíritos. Você quer, mas não consegue. Você gostaria, mas não consegue. É maior que você. Isaías relata aquilo que o povo diz: Senhor, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Espírito de prostituição, uma força maior. Eu gostaria, mas existe uma força maior em mim que me leva. Existe uma força maior. Se você sente essa força que te impede de orar, que te impede de vir aos cultos, que te impede de humilhar-se, que te impede de amar a Deus, que te impede de fazer o que é certo, este é um dos sintomas. Eu queria perdoar, mas existe algo dentro de mim que não me deixa. Esse é um sintoma de adultério, de prostituição espiritual. O seu coração não tem mais um dono, mas tem 10, tem 20. 3ª característica: eles não querem voltar para mim, porque o espírito da prostituição está no meio deles. Eles não me conhecem, diz o Senhor. O 3º sintoma do adultério espiritual da igreja
a vontade do homem. É a força de Satanás ser maior que a palavra. Ser maior. Tem crente que ele não ora porque ele diz que ele não consegue. Ele não vem na igreja mais dias porque ele diz que não consegue. Ele quer perdoar e diz que não consegue. Ele quer se entregar, ele quer dizer sim a Deus, mas ele diz que não consegue. Por quê? Que diabo é esse que é mais poderoso do que Deus? Se não, esse diabo se chama a sua vontade. Hein? Terceira característica é quando você recebe tudo de Deus, de uma forma tão limpa, tão pura, tão maravilhosa. Mas existe dentro de você cadeias e grilhões que fazem com que você seja impedido de fazer o certo. Você sabe que tem que fazer, mas não consegue. Isso é adultério espiritual. Quarto, capítulo 5, versículo 10. Essa é boa. Isso é muito comum. Mandamentos de homens, regras minhas e regras suas. Você diria que a vida que você tem vivido cristã tem agradado a Deus? Por quê? Porque você disse? Porque está dentro da sua condição? Porque nós somos filhos de Caim? Achamos que Deus tem que aceitar aquilo que nós queremos, aquilo que nós oferecemos, Ele gostando ou não? Somos inclinados a criarmos cartilhas particulares. Jesus é o caminho, mas nós criamos caminhos suaves. Sabia? Caminhos que não exigem nada de nós, caminhos que não nos faz levar a cruz, caminhos que não nos levam virar a face, caminhos que não nos levam à abnegação e à renúncia. São esses caminhos que nós queremos. Criamos mandamentos de homens e nos condicionamos àquilo. Criamos a nossa metodologia de adorar, de servir a Deus. Isso é o que eu posso, está aqui. Capítulo 5, versículo de número 10. Os líderes, os príncipes de Judá, são como os que mudam os limites. Oh, meu Deus. Mudar limites. Ah, mas isso, por que você acha que pode? Se é regra, se é lei, se é mandamento, por que você acha que pode? Por exemplo, por que você acha que você pode falar do seu irmão, se a Bíblia condena isso? Por que você acha que pode isso? Por que você acha que você pode desejar mal de alguém? Por que você acha, porque nós achamos que podemos julgar uma pessoa, se a Bíblia condena? Será que nós encaixamos nesses líderes que mudamos a lei, que não permitimos que os limites de Deus sejam caracterizados em nós e na nossa vida? A vontade deles era a lei. A sua vontade é lei? Nós estamos vivendo um tempo onde os cristãos apenas fazem o que querem. E por isso que eles têm inúmeros motivos de reclamação. Reclamam que não dão certo, reclama que não acontece, reclama que não vai, reclama que não é feliz, reclama, porque a vontade deles é a lei, é o que comanda. Como isso vai dar certo? Isso não vai dar certo nunca. Nunca. Jamais isso vai dar certo. Os príncipes, ele diz, no versículo 10 do capítulo 5, são como os que mudam os limites. Versículo 11, Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após os mandamentos de homens. Hoje nós vivemos uma febre, uma peste, numa antropologia. Hoje o ser humano idolatra a si mesmo. Ele faz do seu coração como se for o coração de Deus. As regras deles é aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Esse é o quarto indício de prostituição e adultério espiritual, quando você é governado por suas próprias regras e suas próprias leis. Ah, isso não tem problema. Quem disse para você que não tem problema? A Bíblia diz que não tem problema? Se a Bíblia diz, tudo bem. Por que você acha que não tem problema? A maneira que você tem, a dinâmica que você tem estado, o jeito que você tem vivido, a maneira... Está tudo bem. Por que está tudo bem? Só porque você não caiu um raio na sua cabeça, está tudo bem? Só porque você não foi castigado, está tudo bem?
Quantas vezes Deus permitiu que o seu povo andasse errado para que o castigo viesse de repente, depois? Espera aí. Porque um raio não caiu na sua cabeça, está tudo bem com você? Você perguntou se o Espírito Santo está se agradando da sua vida? Está se agradando da maneira que você está vivendo? Não mude leis, não mude regras, não mude mandamentos. Leis, regras e mandamentos de Deus foram postos para que nós obedeçamos. E é isso que nós somos. Nós somos pessoas que sabemos, somos inteligentes e obedecemos a Deus. Diga amém. Quer obedecer mandamentos de homens, isso é ruína. Eu não vivo uma vida de oração assim, meio concentrada, nem sou muito firme, mas até agora está tudo normal. Normal de mal para pior. Quero que você vá comigo na quinta característica, capítulo 7, versículo 8. Queria fazer uma pergunta para você. Qual é a sua diferença das pessoas ímpias? Qual é a diferença sua das pessoas ímpias? Jesus deixou isso tão claro, tão óbvio, mesmo assim. Jesus diz, vocês não são do mundo. Se o mundo vos odeia, é porque vocês são meus. Vocês não são do mundo. Crente que quer ser simpático com o mundo, que quer atrair o mundo, que quer ganhar o mundo. E Paulo escreve de uma maneira tão clara, que comunhão tem Cristo com Belial, que comunhão tem o infiel com o infiel. Se o mundo vos odeia, saiba que primeiro ele odiou a mim. O mundo não odeia os crentes, o mundo ama os crentes, porque os crentes não são crentes. Por isso que o mundo ama os crentes. Os crentes não são mais revolucionários, eles não são mais protestantes. Pastora, sabe o que é? Que nós mudamos o método de Jesus. Nós somos mais assim, mais maleável, mais assim, temos mais uma política. Você fala de política, isso é desconversão? Como é que chama isso? Nós temos uma política diferenciada hoje. Jesus, assim, o método de Jesus está meio ultrapassado. Nós não somos mais tão agressivos, tão imperiosos. Nós somos um pouco mais políticos, sabe? A gente vai ganhando pessoa, ganhei pessoa assim, sabe? Sendo fraco para com fraco. Vamos lá, beber junto, conversa junto. Daqui a pouco está na igreja. E é por isso que a igreja está podre. E é por isso. Porque pessoas são trazidas para a igreja com métodos errados. A mensagem de Jesus para a conversão não é eu te amo, mas arrependei-vos. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Não, arrependa-se do seu pecado, porque senão você vai para o inferno. Só Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí vem aqueles galhos secos, aquelas ovelhas que são mais bodes e nunca serão ovelhas. Nunca abandonarão os seus pecados, nunca terão uma mudança, nunca serão transformados, nunca. Por quê? Por esse método falido de evangelismo. Não é Jesus te ama, arrependa-se do seu pecado, senão você vai para o inferno. Essa é a mensagem verdadeira. A Bíblia diz que quem dá o crescimento à igreja é Deus. Não é esses evangelistas pirados, esses pastores pirados que querem lotar a igreja de galhos secos, de bodes, de ramo infrutífero. A mensagem que dá a conversão, a que funciona. Arrependa-te do teu pecado, porque o inferno está querendo abocanhar você. Você vai para o inferno. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Por isso que os crentes estão dentro da igreja. Crentes que são evangelizados com mensagem de para-choque de caminhão. É ou não é? Você já leu os para-choque de caminhão? Jesus te ama, o Senhor te abençoe, Deus é comigo. Pedro e Emanuela, minha bênção, e assim vai. Isso aqui, você tem que ser evangelizado com a escritura, não é com um recadinho de para-choque de caminhão, meu irmão. Isso aí não evangeliza ninguém, isso aí não molda ninguém, não transforma ninguém. Por isso que a igreja está cheia de crente meia boca, de crente com dubiedade. Daqui a pouco você vai ver aqui um coração dividido, ora isso, ora aquilo.
capítulo 7, versículo 8. Efraim se mistura com os povos, igualzinho a igreja. Efraim é um bolo que não foi virado, está cru por dentro. Antigamente não havia os fornos modernos, igual hoje, que tem uma quentura, tinha que ficar virando pão. Virando pão, não virou, queimava de um lado, ficava cru do outro. Um pão que não é virado, horrível de se comer. Uma parte queimada, outra parte crua. O que você come? Nada, joga fora. Estrangeiros lhe comeram à força. Pastor, eu estou tão fraco, não tenho fé. O mundo está tirando a sua força. Essa comunhão que você tem com o mundo, esse bate-papo, esse negócio de WhatsApp, essas porcaria que você fica viciado nesse negócio do WhatsApp. O Espírito Santo chama e você não ora. Mas faz um plim lá no celular, você já está olhando. Senhor explica que a comunhão com o mundo enfraquece. A comunhão com o mundo envelhece. A palavra do Senhor diz que aquele que confia no Senhor é como o orvalho da mocidade. Ele sempre está fresco, sempre está bem, sempre está animado. Sabe qual a razão desses crentes tudo desanimado, fraco e velho? Você vê jovem, você vê adulto, desanimado, prostrado, sem ânimo. O mundo é que come a sua força. O mundo é que come a sua juventude. É o mundo, é a comunhão com o mundo. A palavra do Senhor diz: estrangeiros lhe comeram a força. Ele não sabe, nem percebe que está fraco. Por quê? Por causa dessa amizade aí com o mundo, essa comunhão. Também os cabelos brancos se espalharam sobre ele, e ele nem percebe que envelheceu, nem percebe que não tem mais vivacidade, não tem mais ousadia, não tem. Você olha para ele, aquele crente que está, só falta enterrar, porque morto já está. Não tem ânimo, não tem esperança, não tem alegria, não tem vivacidade. Você olha para ele e fala, diz: Deus tem propósito para você. Não tem vivacidade. Comunhão com o mundo tira a força e envelhece. Versículo 10. E a soberba de Israel testificara diante dele, todavia não voltaram para o Senhor seu Deus, nem buscaram, nem perdendo a força, não buscaram. Oséias 7, 13. 14, vamos ler o 14. Sexta característica de adultério e prostituição: descontentamento, murmuração, revolta. Não está contente com nada. Não tem ação de graças. Não tem felicidade. Não tem reconhecimento. Não dá glória a Deus. Crentes assim estão em prostituição. Eles não estão contentes com aquilo que Deus tem feito. Eles estão traindo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gostaria de ser traído pelo seu cônjuge? Não. E quantos de nós temos traído o marido da nossa alma, como ele mesmo se diz? Quantos de nós? Quantos de nós temos traído o Senhor? Por meio do que, pastora? Da falta do conhecimento, da perda do coração, da sensibilidade, da prostituição que exerce domínio, dos mandamentos de homens, da mistura com o mundo e da murmuração, rebelião e revolta. Oséias 7, 14. E não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos, isso aqui acontece muito nos dias de hoje, uivos nas suas camas, para o trigo, para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Não amam a correção, não amam a palavra, não amam o Deus que exorta, mas chorar, você quer ver um crente chorar? É só faltar para ele isso aqui, ó. Sabe o que o Senhor está dizendo? O meu povo chora e se quebranta porque falta dinheiro, falta alimento, falta prosperidade. Oh, vem para o Senhor que o Senhor vai te prosperar. Vai livrar você dos seus problemas. O Senhor estava dizendo, vocês são ingratos. Vocês choram nas suas camas, se reúnem para prantear, porque vocês estão com falta, mas vocês não voltam para mim. Eu resolvo o problema de vocês, mas voltam para mim, falam comigo com o coração, dizem para mim mais palavras que vêm da alma. E ele continua dizendo, eu os corrigi, e lhes esforcei, fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim, eles não conseguem entender o meu trabalhar, eles não conseguem entender o meu agir. Sétima característica de adultério e prostituição espiritual. Capítulo 9,
versículo, nós temos 2 versículos aí. Versículo 10, capítulo 9, versículo 10. Os ídolos, vamos ver o primeiro 8, 4. Os ídolos que se fabricam, esse item tem 3 versículos, 8, 4, 9, 10 e 10, 1. Ídolos que se fabricam na prosperidade. Cuidado com a prosperidade. É uma ótima oportunidade para a fabricação de ídolos. Uma boa família, família como ídolo. Boa vida financeira, dinheiro, ídolo. Jesus diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou serve a mim, ou serve ao dinheiro, ou serve a mamon. Oséias 8, 4. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu nem o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Essa é a 7ª característica. E última. Das pessoas que estão divorciadas de Deus. E adultério, um divórcio espiritual e prostituem. Criam idolatrias. Amam a família mais do que tudo. Amam o filho mais do que tudo. Ele vem orar para Deus e é só o filho. Ele fala com Deus de noite, só a filha. Só o casamento, só o trabalho, só os bens. Não existe orações que falam, Deus, eis-me aqui. Olha para mim e vê o que precisa ser mudado. Deus, eu tenho vivido uma vida que não tem te agradado. Tudo que ele fala para Deus são questões pessoais. 7ª característica de adultério espiritual. Capítulo 9, versículo de número 10. Achei a Israel como uvas de fruta, uvas do deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Aquilo que eu amo vai fazer parte de mim. Você ama seu carro, você ama a sua casa, você ama a sua família. Mas você não ama de uma maneira zelosa e cuidadosa. Você idolatra. Fica em primeiro lugar na sua vida. Seu trabalho ocupa o primeiro lugar. Você sabia que os idólatras, eles não são assumidos? Mas existe uma logística que os identifique. No que você pensa, que ocupa o seu pensamento. O que mais ocupa o seu pensamento é seu ídolo. O que mais absorve seu tempo é o seu ídolo. O que mais te deixa feliz é o seu ídolo. É tão fácil e simples reconhecer-se ou identificar-se na idolatria? É? O que mais ocupa sua mente? Ídolos. Hã? O que mais ocupa o seu tempo? Ídolos. O que mais te dá contentamento? Ídolos. Agora consegue identificar quais são os seus ídolos? Hã? Bom, eu quero falar agora em 10:1. Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra. Assim fizeram boas estátuas. Quanto mais possui, mais estátuas, mais idolatria. Deus abençoa a família se torna um ídolo. Deus prospera, Deus dá saúde a ele e ele se torna um ídolo. E assim é ídolo para todo gosto de aze. Tem até pastor que o ídolo dele é o dom dele. Tem obreiro que o ídolo dele é o dom dele. Tem cantor aqui, irmãs que cantam, que o ídolo é o talento, é o dom, a voz. Espera aí, dá licença. Hã? Diga assim comigo, 3 soluções para acabar com o adultério. Umas pancadas boas, funciona. Quero que você vá comigo no capítulo 2, versículo 1. Primeira maneira de Deus acabar com o adultério. Tirar o lodo da frente. Não meu povo, não misericórdia. Ou seja, usar os piedosos da terra para protestar. Você tem protestado contra esse evangelho paraguaiano que tem por aí? Ou você se adequou? Tem crente que está se adequando. Hã? Você se adequou, tá bom para você, tá confortável? Hã?
Não esqueça que a nossa igreja, a igreja contemporânea dessa época, ela está fria, achando que é rica, é pobre, desgraçada, miserável, cega e nua. Mas para você, para alguns de nós, está tudo bem, né? Está normal. O coração cadê? Já foi. O coração está onde? Luxúria, prazer, mosto, vinho, embriaguez, o melhor. Eu vivendo bem, Deus me abençoando, estou nem aí. Primeira maneira de acabar com o adultério e a prostituição da igreja é Deus levantar algumas pessoas para reformar a igreja. Capítulo 2, versículo 1. O Senhor diz assim a Gisel: dizei a vossos irmãos, a mim e as vossas irmãs, Ruama. O que está faltando aqui? O Lô. Lô, Ruama, não vou mais me compadecer de vocês. Lô, a mim, não sois meu povo. Faltou o Lô. O Senhor está dizendo assim: dizei aos vossos irmãos, a mim, ou seja, meu povo. Dizei a vossas irmãs, Ruama, compaixão. Saiu o Lô da frente. Vocês vão ter que contender contra a mãe de vocês. Olha só o que Deus está falando. Para se revoltar contra os pais. Não, contender, corrigir. Aqueles que estão no meio do meu povo e que conseguem enxergar, que conseguem ter visão e que conseguem compreender, vão se levantar contra as autoridades impostas. Essa é a primeira maneira. Por quê, pastora? As outras duas repreensões é Deus quem vai fazer. Mas Deus não conserta nada se o ser humano não tomar partido e não começar alguma coisa. Primeiro são os piedosos da terra. Primeiro são aqueles que olham, que enxergam e dizem: está tudo errado, vamos consertar essa situação. O Senhor diz no versículo 2, diz a Gisel: reúna aí seus irmãos e vamos levantar uma contenda contra a mãe de vocês. Contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desviei ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios entre os seus seios. Contenda contra a mãe de vocês, porque ela é prostituta e adúltera. Contenda contra a igreja, que é prostituta e adúltera. Contenda contra as formas de adoração, as formas de culto que você tem visto dentro do seu lar, na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Contenda, isso não está certo, eu vejo, você não está orando, você não está clamando a Deus. Vai orar, você já orou sobre esse assunto? Você já falou com Deus? Por que ao invés de murmurar, você não vai orar? Vamos orar junto, vamos clamar a Deus junto, vamos buscar a Deus junto. Deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. A primeira maneira de conserto, de arrancar o adultério e a prostituição da igreja, todas essas 7 características de prostituição e adultério, é uma parte desse povo piedoso se levantar para lutar contra essa imposição satânica. Segunda característica da solução de Deus: deserto. O Senhor diz: eu vou empobrecer vocês, vou criar dificuldades em vocês, para que vocês despertem. Deserto. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo de número 14: eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. A única maneira de vocês me ouvirem e dar ouvidos à minha voz de dentro do coração é quando eu isolar vocês de tudo, quando eu fizer vocês passar por situações difíceis, por situações árduas. Vocês vão me ouvir. Por quê? Porque vocês vão estar aflitos e vão me buscar. Segunda maneira são aflições. Mas os crentes na aflição não conseguem entender Deus. E lhe darei as suas vinhas dali, o vale de Acor, por porta da esperança. Lembra o que é vale de Acor? É o lugar onde Acã foi apedrejado. Apedreja o seu Acã, tire o seu Acã, tire toda a imundícia, tire todo o pecado, toda a situação abusiva, e lhes darei por porta de esperança. Ali cantará como nos dias da mocidade e como no dia em que subiu a terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Senhor, meu Baal. Tu me chamarás meu marido pela intimidade. Primeira solução para a igreja
existir protestante. Você é protestante? O crente não protesta nem contra ele mesmo, a protestar contra os outros. Você é protestante? Hã? Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Eu preciso consertar nisso, consertar naquilo. Estou preguiçoso, estou isso. Isso é ser protestante? Eu não tenho vindo ao culto, eu não tenho feito isso, eu não tenho lido a Escritura. Eu não tenho, eu preciso. Nós somos protestantes. E então, quando você começar a protestar contra as atividades ilegais na sua vida, você vai começar a resistir toda a autoridade imposta de Satanás. Você vai começar a resistir dentro do ambiente que você vive. Deus vai te levantar para causar mudança, para causar avivamento, para causar restauração. Primeiro você tem que protestar em você mesmo. Terceira característica, essa é ótima, conscientização. Existem 3 maneiras de Deus solucionar o problema do adultério. Primeiro, é Deus levantando homens, mulheres e jovens, adolescentes, que amam o verdadeiro evangelho e lutam contra. A igreja está adormecida. Disparates pregados, situações terríveis proclamadas, e o crente de braço cruzado. Estamos precisando de um avivamento e de conversão dentro da igreja. Chegou o momento em que a igreja precisa ser evangelizada. A igreja precisa ser avivada. Segunda característica, os desertos da minha vida e da sua vida nos arrancam do adultério e da prostituição. Terceira característica. Um dia o Senhor Jesus diz assim, em Isaías 43, a Israel: dei o Egito por teu resgate e Etiópia em teu lugar. Olha o seu valor. Uma nação como Israel ter recebido 2 nações para que ela fosse livre. Dei o Egito em teu resgate e Etiópia em teu lugar. Ou seja, olha o seu valor, Israel. E sabe qual o valor que o Senhor diz aqui a eles? Metade do valor de um escravo. Terceira característica. Você parar com essas frases prontas, essas frases feitas, porque eu sou a menina dos olhos do Senhor, porque eu sou. O que eu não sou. E o que Ele é em mim. É tudo dele, por Ele e para Ele. Um dia, essa nação que custou Egito e Etiópia, hoje vale menos que um escravo. A consciência. O que vocês fizeram com a vida de vocês, colocou vocês, abaixou. É igual bolsa de valor, está lá embaixo o preço de vocês. Mas mesmo assim eu vou pagar. E vou deixar vocês em um período de isolamento para que vocês se purifiquem das prostituições. Capítulo 3, versículo de número 1. O Senhor diz aqui, eu sou um marido amigo. Capítulo 3, versículo 1, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, e ame os bolos de uvas. Embora o meu povo, aqui que bonito esse versículo, né? Olha só, quer conhecer Deus? Embora o meu povo ame o conforto, ame o prazer, ame a idolatria, ame as paixões, ame o vinho, ame a embriaguez, amam a si mesmo e viram as costas para mim, eu os tenho amado. Eu tenho visto o amor do meu povo direcionado a tudo menos a mim. Eu tenho visto a consagração e a dedicação do meu povo colocada em tudo menos a mim. Aí ele diz assim, e comprei-a para mim por 15 peças de prata. Êxodo 21, 32, diz que um escravo vale 30 peças de prata. Metade do preço de um escravo. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer, 200 quilos e meio homer de cevada. Cevada é o grão mais pobre e mais humilde. Na época de Salomão, quem comia cevada eram os cavalos dele. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirá, você vai ser desintoxicada, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Eu esperarei para você se limpar,
Eu esperarei para você ser transformada, ser convencida. Terceiro meio de purificação, de tirar o adultério, fazer-nos enxergar onde chegamos, conscientização. O filho pródigo viu, peraí, quantos jornaleiros do meu pai comem, e eu aqui, maltrapilho, sujo, maltratado, sem o que comer. Conscientização. A importância de passarmos por períodos onde Deus nos leva a entendermos que de príncipes nos tornamos plebeus, de santos a pecadores, de pureza a imundícia. A importância do arrependimento, a importância da petição de perdão, de enxergarmos as nossas misérias, as nossas falhas. Essa é uma obra do Espírito. Quando o Espírito Santo levanta avivadores do reino, salvíficos do reino, que bate contra toda essa liturgia cristã denominada evangélico. Quando Deus nos leva para o deserto para nos provar. E quando nós somos conhecedores de onde nós chegamos, o valor, uma nação que valia 2 nações, hoje vale o preço de um meio escravo. Hein? Ou seja, onde era para você estar? O que era para você estar fazendo? A maneira que era para você estar vivendo, na plenitude de Deus, na abundância espiritual, numa vida de santidade, numa vida de governo, numa vida de príncipe, de sacerdote, de rei. Tens vivido como um plebeu, tens vivido como um pedinte, tem comido migalhas que caem da mesa de seu senhor, sendo que o seu lugar era para estar na mesa. Era para fazer orações como santo e fazes orações como um pecador. Era para fazer oração como instrumento de Deus, mas fazes orações como pessoas que não conseguem nem enxergar a si mesmo. Terceira maneira do Senhor acabar com o adultério é mostrar você para você mesmo. A situação que você se colocou. Eu quero dizer uma coisa para você. O que você pensa de você. Não vai por aí, não. Vai pelo que a Bíblia diz, você não se perde. Você se acha santo por quê? Você se acha crente por quê? Convertido por quê? A terceira maneira do Senhor nos livrar do adultério e da prostituição é dizer para nós quem somos. Mostrar a situação que chegamos, por meio da cobiça, da prostituição, do adultério, por meio da perda da fé, da perda de consagração. Volto a falar da tecnologia. Hoje o Deus deste século é a tecnologia. Pessoas viciadas. O Senhor diz assim, eu vou colocar você, tu ficarás comigo muitos dias, sem celular. Não te prostituirás, não olharás para nada, nem serás de outro, nem serás de outro. Você consegue ficar sem celular um dia, uma semana? Hein? Quantos amantes você tem? Quantos amantes a igreja tem? Quantos amantes nós temos? Hein? Quantos amantes? Homens adúlteros espirituais, mulheres adúlteras espirituais, que amam o trabalho mais do que a Deus, que amam a família mais do que a Deus, que amam a si mesmo mais do que a Deus, que amam seus projetos mais do que a Deus, prostitutas, adúlteros espirituais. Por quê? Porque falta o conhecimento, porque não tem coração, porque o domínio do pecado, porque mandamentos são de homens, porque se misturam com o mundo, porque não há gratidão e há revolta, porque os ídolos são abundantes. 3 maneiras de livrar-se. Primeira, a igreja se levantar em posicionamento. Segundo, provações. Terceiro, mostrar para mim e para você quem somos. Quero que você vá comigo para nós encerrarmos no fim do livro. Capítulo 14.
proposta de Deus para nós, para todos nós. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para nós, à luz da Escritura, ficamos envergonhados. Você não se envergonha quando você olha para você à luz da palavra? Todos nós nos envergonhamos. Era para sermos, era para estarmos, mas não. Capítulo 14, versículo 1, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos os novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Tomai convosco palavras. Irmãos, vamos orar a Deus. Bum, 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 bum. Ei, papagaio. Coisa tá feia, meu irmão. A coisa tá feia. Quem não enxerga, não enxerga, mas eu enxergo. Não sei se você enxerga. Irmãos, fecha os olhos, levanta a sua voz. Depois de uma palavra como essa, arrependa-te e consagra a sua vida. Vamos lá. Ih, vamos lá para onde? Não vê a hora do culto acabar para vazar. Tomai convosco palavras e trazei para mim, eu quero sacrifício de lábios, eu quero a oração que sai do coração. Versículo 4, eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente, porque eu quero, eu vou amá-los, porque a minha ira se apartou deles. Agora o versículo de número 9, esse é bom, hein? Esse eu faço uma pergunta para vocês, para todos nós. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é sábio para entender essa mensagem? Você é sábio para entender essa mensagem? Identificar em todas as 7 situações no que você está falhando? Quem é prudente para conhecê-las, para que as saiba? Sábio e prudente. Espera aí, Deus está falando comigo. Deus está falando que eu estou em adultério, em prostituição, nessa área. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas a pedra que os edificadores rejeitaram, aquele que está firme nela, mas aquele sobre quem cair sobre ela, ou quem ela cair, será destruído. Olha só, os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Quem gosta de transgredir, vai transgredir, e vai transgredir, e vai transgredir, e vai transgredir. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você falasse com Deus. Se você quiser dobrar seu joelho, fica à vontade. Importante que você faça algo que seja concernente à Escritura e à palavra que você ouviu hoje. Adultérios e prostituição espiritual. Quais são os sintomas? Falta de conhecimento. Perda da sensibilidade, do coração, do amor. Perda. Vem para a igreja e fica olhando para o ventilador, fica olhando para isso, fica olhando para aquilo, perde o coração, perde o coração, perde o coração. Não tem mais aquele quebrantamento, não tem mais aquilo que sai do fundo da alma. Existem coisas que dominam mais do que a palavra. Sua vida é mandamentos que Ele mesmo determina, que Ele mesmo mistura com o mundo. Amizades, convívio, ingratidão, revolta, murmuração, ídolos na abundância. Ama-se coisas, pessoas mais do que a Deus. Solução. Os protestantes. Aqueles que protestam. Aqueles que contendem. O que você precisa protestar? O que você precisa contender na sua vida em primeiro lugar? Segundo,
provações. As provações arrancam de nós os males. Terceiro, conscientização. Pai Santo, nós te amamos e queremos agradar-te. Olha para nós como teu povo, que somos o teu povo. E eu quero te pedir que o Senhor nos livre da prostituição e do adultério. Ó Deus, quando o teu povo conhece mais de tudo menos de ti. Ó Deus, dá interesse ao teu povo a conhecer-te. Eu não falo conhecer a letra, não. Eu falo conhecer-te face a face. Senhor, faz voltar o coração do teu povo. Faça com que o teu povo te ame de verdade. Com que haja sinceridade, simplicidade, quebrantamento, Pai. Oh Deus. Oh Deus. Hoje as pessoas se dizem cristãs, mas não te conhecem, mas não te buscam e te adoram de coração, mas são dominadas por seus desejos, seguem aquilo que pensam e que acham, se misturam com o mundo, são ingratas, criam-se ídolos e elas dizem que são crentes, dizem que são cristãs, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos neste momento, nós te pedimos nessa hora. Tua palavra diz: tomai convosco palavras e ofereceis a mim sacrifício de lábios. Eu quero que você faça uso das palavras agora e que você fale com Deus. Fale com o Senhor.